Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Que Deus abençoe o teu dia, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Estamos tendo a conferência profética. Ontem iniciamos às 19 horas, hoje às 20 horas e amanhã, hoje é segunda-feira, amanhã, na terça-feira às 20 horas, continuaremos tendo essa conferência profética tremenda com o nosso querido apóstolo Eduardo Silva. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Nós estamos no nosso estudo sobre o Salmo de número 45. Salmo de número 45, versículo 13. Nós estamos falando sobre o casamento, as núpcias entre o noivo, que aqui é chamado de ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, e a noiva aqui simbolicamente, profeticamente, que é a igreja. Glória a Deus por isso. E aí nós paramos no versículo 13, que é da onde nós vamos continuar hoje. O texto diz: a filha do rei é toda ilustre lá dentro, e o seu vestido é entretecido de ouro. Olha só que coisa linda, um vestido cheio de tramas de ouro. Essa deve ser a vestimenta do cristão. Aqui a filha é um símbolo da noiva de Cristo. Jesus é o ungido, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E a noiva aqui, ou a filha do rei, a princesa, a noiva desse rei ungido, é a igreja do Senhor Jesus, que tem vestes novas, porque nasceu de novo, porque foi regenerada, porque foi transformada pelo poder de Deus. Esse vestido, essas novas vestes, vestes de justiça, vestes de dignidade, vestes de honra, ela é cheia de tramas de ouro, é o que diz o texto sagrado. E o ouro, nós temos falado aqui nos nossos devocionais, é um símbolo da santidade. Sem santidade, amado, ninguém poderá ver o Senhor. Então nós temos que nos consagrar a Deus, temos que viver uma vida piedosa, dedicada, consagrada ao Senhor. O que é uma pessoa santa? Não é uma pessoa perfeita, Jamais. Na condição humana, santidade não é sinônimo de perfeição. Santidade é sinônimo de alguém que se afasta daquilo que é sujo, daquilo que é profano, daquilo que é imundo. Alguém que se dedica, se separa para um propósito. A palavra santidade significa separado para um propósito. No Antigo Testamento era a palavra kadosh, dedicado, consagrado, separado para um propósito santo. E é assim que nós vivemos, querido. Nós somos separados para um propósito divino, para um propósito celestial. Por isso nós nos consagramos, por isso dizemos não ao pecado. Por isso, como diz uns versículos ali para cima, nós amamos a verdade e a justiça e odiamos a iniquidade, porque amamos a Deus, vivemos uma vida de fé, de obediência e no temor do Senhor. Versículo 14, levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. Olha só, essa noiva, essa igreja, essa filha do rei, que é um símbolo da igreja. E claro, naquela época acontecia literalmente, as noivas eram trazidas com pompa, com circunstância, diante do rei, para que sejam acolhidas, recebidas como princesas e se tornem as futuras esposas dos reis. Simbolicamente, a noiva está se preparando, a igreja, sem mácula, nem ruga, nem mancha, através do Espírito Santo, sendo lavada pela palavra, ela está entrando na direção do rei, ela está se alinhando com o céu, com as suas novas vestes, com as novas vestimentas. E olha o que diz a continuação: as virgens que acompanham atrarão a ti. Ou seja, um povo dedicado, um povo que se consagra, um povo santo, um povo que realmente está caminhando na direção do ungido. O ungido é o Senhor Jesus, na direção do Rei dos Reis, está se tornando príncipes e princesas do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, um povo dedicado ao Senhor. E aí no 15 diz: com alegria e regozijo as trarão. Olha só que coisa linda. Esse deve ser a expectativa do cristão. E elas entrarão no palácio do rei. Olha que coisa linda. O palácio do rei é o céu. Simbolicamente, aqui profeticamente, é o céu, é o lar celestial, as mansões eternas, o lugar que Deus tem preparado para nós. Nós já estamos vivendo essa nova vida de Cristo. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou seja, vida vivida no máximo do seu potencial, uma vida de alegria, uma vida de regozijo,
uma vida de plenitude. Não que não vá haver dificuldades, porque Jesus não nos enganou, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como eu, Jesus, venci o mundo, vocês triunfarão e vencerão também. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda que nós entremos nos palácios do Rei, que nós nos preparemos para a volta de Cristo, que estejamos com uma vida vigilante, sóbria, atentos e não desatentos, despercebidos, mas estejamos nos preparando para essa volta gloriosa, onde nos encontraremos nos palácios celestiais, no palácio do Rei, com o nosso noivo, que é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, numa grande festa de celebração, chamada as Bodas do Cordeiro, onde vai acontecer uma grande cerimônia de casamento da noiva de Cristo, que é a igreja de Jesus, com o noivo, que é Jesus de Nazaré, aquele que deu a sua vida, aquele que nos amou, aquele que se ofertou como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, para que nós pudéssemos ter vida eterna e pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nós que éramos filhos da ira, estávamos em desobediência, debaixo de rebeldia, em condenação eterna. Através de Cristo Jesus somos salvos, resgatados, libertos e transformados pelo poder de Deus. Será que a alegria e o regozijo fazem parte da tua vida? Será que quando você pensa sobre a salvação, os benefícios da cruz, as promessas de Deus para a sua vida, isso enche de alegria e regozijo você, a sua casa, a sua família? Versículo 16: em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre a terra. Olha que coisa linda, aqui fala de legado espiritual, fala de pais espirituais que deixam um legado para os seus filhos aqui na terra. E olha que coisa tremenda, além de nós sermos levados para os céus, as famílias que se dedicarem ao Senhor, se consagrarem ao Senhor, os pais que dedicarem o seu legado espiritual e passarem esse legado espiritual, sua vida com Deus, e levarem os seus filhos a terem as suas próprias experiências com Deus, os seus filhos, que coisa linda, serão príncipes sobre a terra. Vamos profetizar sobre os nossos filhos, vamos profetizar sobre a nossa família. Declare com fé, mesmo que ainda não esteja acontecendo, declare com fé: eu e a minha casa serviremos ao Rei dos Reis, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que os nossos filhos, que o nosso legado espiritual e natural também sejam príncipes sobre a terra, como diz esse salmo profético. Que coisa linda, e eu creio. Você também crê? Então creia, se aproprie dessa palavra, que os nossos filhos sejam príncipes sobre a terra, que em lugar dos teus pais estarão os teus filhos, como príncipes sobre a terra. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, o que Deus tem para cada um de nós. Versículo 17, para fecharmos: farei lembrar do teu nome de geração em geração. Olha que coisa linda, por isso os povos te louvarão eternamente. Quem nasceu de novo é um eterno adorador. Quem reconhece esse projeto lindo de Deus, o propósito eterno de Deus, louva o Senhor eternamente, em vez de ficar murmurando, reclamando, falando mal das pessoas, das coisas, das circunstâncias. Querido, experimente trocar a murmuração pelo louvor, pela gratidão, pelas ações de graças, pela adoração, e você vai ver que Deus fará maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família. O louvor destrava o mundo espiritual, o louvor atrai a presença de Deus para onde você está. O louvor é a grande chave de vitória na vida do cristão. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, ou seja, você vai falar para os outros os grandes feitos do Senhor na tua vida. Você vai passar adiante, contar para as pessoas um testemunho fiel daquilo que Deus fez na tua trajetória, na tua história, de geração em geração. Esse é um termo que fala de algo geracional, um grande legado de pais espirituais sobre filhos espirituais, de pais naturais, pai e mãe, aos seus filhos e filhas naturais, passando adiante os grandes feitos do Senhor, ensinando a palavra de Deus, vivendo uma vida justa, honesta, piedosa, consagrada, santificada, dedicada ao Senhor, e Deus fazendo maravilhas na tua casa, na tua família. Que o favor e a bênção do Senhor esteja sobre você. Esse é o grande segredo de sermos abençoados por Deus, é vivermos a vida que Deus projetou para nós.
Se você quiser viver a vida do seu jeito, da sua maneira, não vai dar certo. Nós temos que viver a vida de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida, os planos de Deus. E a Bíblia diz que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você amar Deus de todo o teu coração, você vai se render a Deus, você vai se entregar ao Senhor, ao seu projeto, ao seu plano, aos seus sonhos. E automaticamente Deus vai realizando isso na sua vida. Porque é Deus quem realiza tanto o querer, ou seja, o desejo no coração, quanto realizar, a realização, quem faz através de nós, ou usando pessoas, ou agindo nas circunstâncias, é o Senhor. É Deus quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. Tanto o desejo de se consagrar, de se dedicar a Ele, como a realização dessa vida consagrada, dedicada, piedosa diante dEle. Tá bom, queridos? Terminamos aqui então o Salmo 45, um salmo profético, que fala das núpcias e do casamento do ungido Jesus de Nazaré com a sua princesa, filha do rei, é chamada aqui, a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. Então, da mesma maneira que Davi recebeu, né, princesas e automaticamente elas se tornaram suas esposas, assim também Jesus reinará conosco para todo sempre lá no lar celestial. Através da sua noiva, nos casaremos com ele e triunfaremos por toda a eternidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, horário de culto, todas as informações das nossas redes sociais. Um grande abraço, amém.